Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Hoje a nossa aula será sobre a disciplina Proteção contra Incêndio, né? A proteção contra incêndio, ela nada mais é do que um conjunto de medidas que tem como objetivo evitar que o incêndio aconteça e, se o incêndio for deflagrado, esse incêndio e seus efeitos se propaguem para outras áreas, outros compartimentos, além daquele que iniciou. Então, essa definição de proteção contra incêndio, nós temos aí conjunto de medidas que podem ser ativas ou passivas. Nós vamos ver o que significa uma medida ativa, o que significa uma medida passiva, que tem como objetivo evitar não só a ocorrência do sinistro, né, do incêndio, como também minimizar as consequências desses eventos, evitando assim que o incêndio e seus efeitos se propaguem para os outros ambientes, onde com isso permite-se que a população, as pessoas que estejam na edificação sinistrada, possam abandonar, possam evacuar com mais tranquilidade e também dando tempo, permitindo que as equipes de emergências cheguem e possam entrar em ação, tanto auxiliando no abandono, quanto confrontando ali o sinistro, combatendo o incêndio quando é o caso. Muito bem, vocês viram ali que a proteção ela pode ser dividida entre passiva e proteção ativa, né? A proteção passiva, ela tem como objetivo, né, ela evita que o incêndio, né, e seus efeitos se propaguem para outros ambientes. Então, a proteção passiva, ela na realidade, ela confina o incêndio e seus efeitos, ela compartimenta o incêndio. E então, ela agindo dessa forma, ela não precisa ser acionada. Normalmente, os sistemas que compõem a proteção passiva fazem parte da própria estrutura da edificação, né? E a proteção ativa, por sua vez, é o sistema que entra em funcionamento quando o incêndio já é deflagrado, quando o sinistro já está deflagrado. Então, todos os itens que compõem o sistema preventivo, que são utilizados para atuar no incêndio já deflagrado, fazem parte da proteção ativa. Então, a proteção ativa ela precisa ser acionada, diferente da proteção passiva, que ela já está lá na estrutura, ela não precisa apertar nenhum botão, não precisa nenhum dispositivo, nenhum elemento externo para acionar essa proteção. A proteção passiva ela já está na própria estrutura e, se o incêndio ocorrer, esses efeitos não irão afetar outros ambientes, compartimentando ali o sinistro. E as medidas ativas, elas entram em funcionamento, elas são utilizadas quando o incêndio já é deflagrado, né? Então, temos aqui a definição da proteção passiva, né? Ela evita que o incêndio se alastre, né, pela edificação, então ela compartimenta o incêndio e seus efeitos, né? Nós vamos ver a definição de compartimentação também. Então, essa proteção passiva, como eu já expliquei, ela permite que as pessoas evacuem do local e dê tempo que as equipes de emergência cheguem para atuar na ocorrência. Não precisam ser acionadas, né? Já a proteção ativa, que é o conjunto de sistemas que objetivam combater o incêndio já deflagrado. Então, nós temos como exemplos extintores, hidrantes, chuveiros automáticos. Por exemplo, um extintor faz parte de um sistema preventivo, né? Ele faz parte da proteção ativa. O extintor, no local onde ele está instalado, se o incêndio ocorrer e se ninguém for lá retirar o extintor do local, utilizá-lo para combater o princípio de incêndio, a mesma coisa as mangueiras que estão dentro do abrigo, no hidrante. Se esses dispositivos não forem utilizados, o incêndio vai acontecer, o incêndio vai se alastrar, vai destruir toda a edificação e o extintor vai continuar no mesmo lugar, as mangueiras no mesmo lugar, ou seja, eles precisam que alguém vá lá e utilize. Por isso que a definição de
de prevenção ativa, eles precisam ser ativados, precisam ser utilizados. Da mesma forma, o chuveiro automático, né? O chuveiro automático, também conhecido como sprinklers, eles têm um dispositivo de acionamento, onde o calor ativa esse sistema, fazendo com que a água seja aspergida, combatendo ali o sinistro, mas precisa de uma ativação. Por isso essa definição de prevenção ativa. Então, proteção passiva, proteção ativa. Então, a proteção passiva, além dos elementos construtivos, né, existentes na edificação que tenham a resistência mecânica ao fogo e os seus efeitos, temos também o que chamamos de isolamento de risco, que é o afastamento entre edificações, respeitando ali uma distância mínima entre um edifício e outro, o afastamento entre fachadas, entre janelas. Tem também as chamadas barreiras estanques entre edifícios contíguos, edifícios próximos, colados um no outro, né? Então, nós vimos na aula de teoria do fogo que o fogo, o incêndio, ele pode se propagar através ali dos métodos de irradiação, convecção e condução. Só para relembrar, irradiação é a propagação através de ondas caloríficas, a convecção através do deslocamento das massas de gases e a condução, que é a propagação de molécula para molécula. Então, para evitar essa propagação utilizando esses métodos, o chamado isolamento de risco, ele tem essa propriedade de manter essa distância e mantendo barreiras estanques entre edifícios, ele evita os efeitos da propagação utilizando aí esse recurso, né, chamado de isolamento de risco. Então, como mencionei, nós temos ali na ilustração a distância entre duas edificações, né? Essa distância é uma distância mínima, que é a área da engenharia civil. Então, quando realizado o projeto, né, mais de um edifício, né, normalmente em condomínios, mais de um edifício que precisam estar ali no mesmo terreno, eles precisam respeitar essa distância, né? Então, o afastamento entre fachadas, as barreiras estanques entre edifícios contíguos, ali tem um segundo exemplo ali, onde tem uma parede corta-fogo dividindo ali uma mesma edificação, né, uma mesma estrutura, e tem uma parede corta-fogo que ela divide ali a edificação em duas células distintas, né? Então, de repente, uma parte da edificação é uma cozinha e a outra parte ali é um alojamento, enfim. Então, essa parede corta-fogo, ela, por ter a resistência mecânica aos efeitos do fogo, ela provê essa chamada proteção passiva, né? Eu mencionei sobre compartimentação, né? Que a proteção passiva, ela tem como fim confinar, compartimentar o incêndio. Então, essa compartimentação nada mais é do que confinar o incêndio dentro do ambiente aonde ele iniciou, evitando que ele e os seus efeitos se propaguem para outros setores, para outros ambientes, né? Então, essa compartimentação, ela pode ser tanto no sentido horizontal quanto no sentido no sentido vertical. Então, utilizando ali a proteção passiva dos elementos construtivos, como paredes corta-fogo, lajes corta-fogo, porta corta-fogo, e outros itens que nós vamos ver mais à frente, esses elementos tendo essa resistência ao fogo, resistência aos efeitos do incêndio. Quando eu falo efeitos, eu falo calor, falo gases tóxicos, falo gases quentes, fumaça. Então, essa compartimentação se dá dessa forma, né, através dos elementos construtivos. Na compartimentação horizontal, nós vemos ali o isolamento de risco, né? Temos ali uma parede corta-fogo dividindo ali uma edificação, né? Separando ambientes, esse ambiente sendo protegido pela parede corta-fogo, né? Temos também as chamadas portas corta-fogo,
Temos também um exemplo ali de um afastamento entre janelas, sacadas. Tem ali uma edificação no segundo slide de cima para baixo. Ele tem ali, temos ali uma ilustração onde essa edificação, temos um afastamento entre essas duas janelas para que, por acaso, um incêndio em um ambiente ali de uma das janelas, por convecção, a fumaça transfira o incêndio se propague para o outro compartimento, utilizando ali o acesso pela janela. Então, esse afastamento também tem ali uma metragem que precisa ser, um ângulo que precisa ser respeitado. E ali embaixo ali o isolamento de risco, no caso o afastamento entre as edificações, respeitando ali uma metragem mínima, onde o efeito de um incêndio não consegue atingir a outra edificação. Então, a compartimentação horizontal pode se dar pelas paredes e portas corta-fogo, registros corta-fogo nos dutos que transpassam as paredes corta-fogo. Nós podemos ter ali dentro de uma edificação sistemas de ventilação, sistema de climatização, que são através de dutos de ventilação. Então, esses dutos de ventilação comunicam áreas, ambientes, setores da mesma edificação, se intercomunicam através desses dutos de ventilação, e esses dutos, no caso de incêndio, possuem o que a gente chama de registro ou dampers, que ele pode ser acionado remotamente por ocasião de um incêndio, onde ele, fechando o registro, nós vamos ver ali uma ilustração mais à frente, esse registro fechando, ele impede que os efeitos do fogo, calor, fumaça, gases, passe de um setor para o outro, utilizando ali os dutos de ventilação. A selagem corta-fogo, no caso, cabos elétricos ou tubulações, conduítes que passam pela parede, que passam de um ambiente para outro, essas passagens, elas também precisam ser vedadas. Então, essa vedação é feita através de determinados produtos, que selam essa passagem dessa cabeação, dessa tubulação, evitando ali que os efeitos do incêndio passem para o outro setor, para o outro ambiente. Então, isso também faz parte da compartimentação horizontal. E o afastamento ali horizontal entre as janelas de setores compartimentados, como nós vimos na ilustração. Bom, parede corta-fogo. A parede corta-fogo é uma parede que ela possui no seu elemento construtivo, como eu já mencionei, material que tenha uma resistência mecânica ao fogo e seus efeitos, que ela tem um tempo de resistência aos efeitos do fogo. Então, ela é uma estrutura fabricada que ela tem como propriedade reter o calor, chamas, fumaça. Ela não permite que o incêndio, utilizando ali os métodos de propagação, condução, irradiação e convecção, que o incêndio se propague para outro setor. Então, essa resistência estrutural da parede corta-fogo, nós vamos ver também que na vertical tem a laje corta-fogo, ela confina ali o incêndio, ela compartimenta o incêndio, permitindo que as pessoas abandonem o local com segurança e as equipes de emergência tenham tempo para chegar e agirem. A parede corta-fogo, ela precisa ter 3 critérios importantes, de acordo com as normas, que elas precisam estar presentes na parede para que ela seja considerada parede corta-fogo. Primeira é a estabilidade, que é a capacidade dela se manter íntegra, dela não colapsar, dela não desmoronar, sendo submetida ali a altas temperaturas. Nós sabemos que blocos cerâmicos, como tijolos, eles submetidos a determinada temperatura, digo tijolos comuns, blocos cerâmicos comuns, sendo submetido a determinada temperatura, eles enfraquecem, da mesma forma que as ferragens que fazem a parte da estrutura, elas podem dilatar com o calor, com alta temperatura, e ali alterando toda ali a estrutura.
e culminando ali com o desabamento da edificação. Então, a parede corta-fogo ela precisa ser estável, né, se manter estável quando submetido a essas altas temperaturas. Ser estanque, ou seja, ela não permitir que chamas, fumaça, né, os gases quentes se propaguem para outro ambiente, né? Então, a estanqueidade é manter esses efeitos do incêndio no ambiente que ele iniciou, né? Não deixar passar essas características do incêndio para o outro ambiente. Essa é uma característica da parede corta-fogo, que é a característica de ser estanque, né? Estanqueidade. E o isolamento térmico, né? Que é a capacidade dela resistir a essa transmissão do calor, mantendo a temperatura ali na face que está exposta ao fogo, né? Então, temos uma parede, tem uma face exposta ao fogo, o ambiente sinistrado, e a outra face que o ambiente que ainda não foi atingido pelo fogo. Então, ela vai manter a temperatura somente na face ali que até determinado tempo, elas têm um tempo de resistência a isso, né? E ela vai manter essa temperatura ali somente na face que está exposta ao fogo, né? A porta corta-fogo, né? A porta corta-fogo, ela também precisa ter ali a resistência mecânica ao fogo, né? Ela exposta ao fogo, exposta a alta temperatura, ela não vai entrar em combustão, né? Ela não pode transmitir a temperatura, o calor, né, por condução para outro ambiente, e também fazer a vedação ali das chamas e dos gases, né? Então, a porta corta-fogo, ela precisa também ter essa mesma característica das paredes corta-fogo para funcionar ali como proteção passiva, né? Ou proteção passiva, mantendo ali, compartimentando o incêndio e seus efeitos. Então, a porta corta-fogo não é só a folha, né? Só a parte que movimenta da porta, mas toda a estrutura, né? O batente, né? O caixão, o marco, como chamam, dependendo aí da região. Enfim, todo o conjunto ele precisa ter resistência ao fogo, ter essa propriedade. Isso inclui também a maçaneta, as dobradiças. Elas não podem funcionar como elemento de propagação do calor. Temos aí uma ilustração, né, de um modelo de uma porta corta-fogo. Vocês veem ali que ela tem várias camadas, né, de fibrocerâmica, né, e tem aí na parte externa ali também um material incombustível, né, um metal resistente, né. As dobradiças, vocês podem ver também que elas têm ali um modelo, e também a fechadura, né? Uma fechadura onde ela fecha por um lado, né? Ela não transpassa para o outro lado, para não funcionar como um elemento propagador. As portas corta-fogo, elas são classificadas de acordo com o seu tempo de resistência ao fogo. Então, uma porta corta-fogo ela é classificada como P30, P60, P90 ou P120, onde o numeral após ali a letra P significa a resistência dela em minutos. Então, as portas, elas em algum ponto dela vai ter uma inscrição, uma plaqueta identificando o tempo de resistência que aquela porta tem, né? E se ela também for estanque, a fumaça, ela além da letra P, ela vai ter um F, né? Um P30F, uma P60F, que aí ela é uma porta corta-fogo e tem aquele período ali de resistência ao fogo e aos efeitos do fogo e os seus efeitos, né? Pela norma, também são consideradas a porta corta-fogo portas de madeira maciça, desde que ela tenha uma espessura mínima ali de 2,5 centímetros, né? Ou portas, né, que sejam de MDF, mas que sejam de MDF-FR, né, que tenham a resistência ao fogo. Então, além
das portas que são fabricadas ali com várias camadas e mais a parte externa de material incombustível, temos também consideradas portas de madeira maciça, com aquela espessura mínima ali, e as portas de MDF que tenham a característica de serem resistentes ao fogo, né? Bom, com relação à compartimentação vertical. Compartimentação vertical também tem a mesma finalidade da compartimentação horizontal e elas são... a compartimentação ela funciona utilizando também as características de isolamento do fogo e seus efeitos, tanto no caso da estrutural, na parte estrutural, as lajes corta-fogo, que precisam ter as mesmas características da parede corta-fogo, né? Temos os registros corta-fogo, que são os dampers, né, que fazem o fechamento dos dutos, né, por ocasião ali dos incêndios, os dutos de ventilação, né, a selagem corta-fogo, que é a vedação em torno dos cabos elétricos, dos fios que transpassam no sentido vertical as lajes, né? Temos o enclausuramento das escadas. Vamos ver ali nos próximos slides o que é uma escada enclausurada, né? E essas escadas elas são protegidas, né, contra os efeitos do fogo, como também da fumaça, e o distanciamento, né, e proteção entre fachadas, né? O efeito do pavimento inferior não afeta, no caso de um incêndio, o efeito do incêndio no pavimento inferior não afeta o pavimento superior, por conta ali de abas verticais, né, parapeitos com propriedade de resistência às chamas, no caso ali das chamas e gases saindo pela janela do pavimento inferior, não afetar o pavimento superior, devido aí essa projeção ali da laje corta-fogo. Então temos aqui uma ilustração, aliás, duas ilustrações, onde temos uma laje corta-fogo e ela tem ali, além do término ali da edificação, tem uma projeção ali da laje, né? Então temos a laje, temos ali o parapeito, e tem uma metragem que precisa mínima que precisa ter, né? No caso ali esse conjunto de laje com o parapeito, e tanto o parapeito quanto a laje ser desse material, ter essa característica de resistência ao fogo, né? Temos ali também o prolongamento ali da laje, que dá 90 centímetros aproximadamente, e no caso ali do parapeito, somando-se ali a distância entre a projeção da laje, né, mais o parapeito, ele precisa ser ali superior a 1,20 m. Então, o objetivo, como eu mencionei, é evitar que os efeitos de um incêndio no pavimento inferior afete ali o pavimento superior através ali das chamas ou da convecção, né? No caso ali, deslocamento das massas de gases. Na ilustração aí temos aí os registros corta-fogo, né? Os dampers, e eles são instalados no sistema ali de ventilação, né? Nos dutos, e aí de forma remota eles podem ser acionados. Por ocasião de incêndio, eles fecham ali aquelas abas ali internas, e fechando eles impedem que os efeitos ali dos gases quentes, né, chamas, passe de um ambiente para outro, né? Temos ali na ilustração a selagem corta-fogo, né? Nós estamos vendo ali que uma cabeação elétrica, fios subindo ali, descendo ali para um outro pavimento. E vocês podem ver que essa passagem ela toda vedada ali por um determinado produto que tem essa característica ali de fazer essa vedação e ser resistente a alta temperatura, né? E temos aí o enclausuramento das escadas. Então vocês podem perceber na ilustração
que o caixão, né, o que chamamos ali aquele espaço onde os lances das escadas fazem ali o seu percurso, todo esse espaço ele é enclausurado, ou seja, ele é compartimentado através ali de paredes e portas corta-fogo. Então, temos ali a parede, né, a parede corta-fogo, temos as portas corta-fogos que dão para os pavimentos. Então, a parede, tendo a resistência mecânica ao fogo, ela consegue manter ali toda aquela área ali por dentro da área vermelha ali, que é a parte onde corre os lances de escada, resistente ali, íntegros, e ao mesmo efeito tem a porta corta-fogo que impede que os incêndios ali, que o calor e a fumaça nos pavimentos entrem nesse espaço que normalmente são utilizados como saídas de emergência. Além do enclausuramento, a escada ela pode ser também pressurizada, né? Existe nesse caso um sistema de ventilação que aspira, através de um compressor, aspira da área externa, distante aos efeitos do incêndio, aspira o ar, né? Mantendo aquele ambiente ali por onde correm as escadas pressurizado, né? Com ar, uma pressão um pouco maior que a pressão externa, de forma que quando as portas corta-fogo forem abertas para o trânsito do pessoal, ela consiga manter, por ter uma pressão maior que a externa, consiga manter a fumaça, né, os gases na área externa, mantendo ali livre dos efeitos da fumaça todo aquele percurso ali que é utilizado como saída de emergência. Então, esta é a definição ali de escada enclausurada ou enclausurada e pressurizada. Isso ali faz parte do que chamamos de compartimentação na vertical. Muito bem, saída de emergências. Saída de emergência é o local por onde as pessoas, a população daquela edificação deverá sair durante uma emergência. Então, no plano de emergência, as edificações onde são previsto um plano de emergência, e no plano de emergência tem ali um plano de abandono, plano esse que precisa ser periodicamente treinado, atualizado. Nesses exercícios, e claro, numa situação real, a população deverá, no caso de emergência, utilizar essas saídas. Então, essas saídas elas possuem ali um critério de quantificação e de largura. Então, o número de saídas de emergência que vai ter numa edificação e a largura delas depende de uma base de cálculos, né, de fórmulas que são utilizadas aí pela engenharia civil para dimensionar a quantidade de saídas de emergências que uma edificação irá precisar ter. Então, de acordo com as normas, independente do tipo de ocupação da edificação, independente da sua altura, todas deverão ter um sistema de saída de emergência. Agora, a quantidade de saídas e a largura vai depender de outros critérios, no caso da ocupação e da quantidade de pessoas que existem dentro daquela edificação. Só está isento de uma saída de emergência são as ocupações do tipo residencial, né? Residencial unifamiliar, multifamiliar. Porém, todas as outras precisam ter um sistema de saída de emergência. E essas saídas de emergências precisam estar iluminadas, sinalizadas e desobstruídas, ou seja, nada bloqueando essas saídas e nem obstruindo o caminho que se faça até essa saída de emergência, né? Então, elas são utilizadas por ocasião da emergência e todo o trajeto, o caminho que for utilizado para se chegar a essa saída de emergência, próximo a essa saída de emergência, como escada, rampa, porta, portinholas, até mesmo local para resgate aéreo, né? Os elevadores de emergência, que são elevadores que só devem ser utilizados em emergência por possuírem uma fonte de alimentação
elétrica diferente da alimentação, da energia elétrica que é fornecido pela concessionária. Então, todos esses dispositivos fazem parte da saída de emergência e, para tal, precisam estar protegidos, né, quanto aos efeitos do fogo, precisam também estar desobstruídos e não podem diminuir a largura de passagem das pessoas, porque essas passagens são calculadas, né, a quantidade de pessoas que passam pelaquela saída dentro de um determinado período de tempo. Então, não posso estreitar o acesso e nem a saída. Então, esses caminhos, por exemplo, eu tenho um corredor que vai sair até a saída de emergência. Eu não posso colocar nesse corredor nada que diminui, que funcione como obstáculo a largura e a quantidade, diminui a quantidade de pessoas que vai passar ali dentro de um determinado tempo, né? Então, o cálculo, né, para a quantidade de saída, pelo número de saída de emergência, aliás, a largura, né, das saídas de emergência, é feita uma fórmula ali onde o número de unidades de passagens, quantas saídas de emergências tem na edificação, né, a população por pavimento ou no pavimento e a capacidade da unidade de passagem, ou seja, quantas pessoas passam ali por minuto. Então, o resultado daquele cálculo ali, né, que é o número de unidades, que é a divisão da população daquele pavimento, da edificação, dividido pela capacidade, ou seja, a quantidade de pessoas que passam por minuto ali pelaquela saída, multiplicada ali por 55 centímetros, vai me dar a largura que a saída de emergência deverá possuir naquela edificação. Porém, para as normas, ela já tem nas normas algumas medidas já especificadas, né? Por exemplo, aqui na nossa instrução normativa aqui do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, já tem estabelecido ali a determinada largura para saída de emergência de alguns tipos de ocupação. Por exemplo, nas edificações em geral, 1,20 m no mínimo para a saída de emergência. No caso de edificações que tenham reunião de público com concentração de público, né, eu posso citar ali clubes noturnos, né, onde as pessoas estão público concentrado, 1,65 m no mínimo. E no caso de hospitais e assemelhados, que são locais onde ambientes hospitalares que têm internação, onde há necessidade de passar macas, camas, macas com aquela aparelhagem que fazem ali a monitoragem ali do paciente, elas precisam ter no mínimo 2,40 m, né? 2,40 m de largura dessa saída de emergências. Então, concentração de público, reunião de público, com concentração de público, hospitais assemelhados com internação de público, 1,65 m, 2,40 m, e nas outras, 1,20 m no mínimo para a largura dessas saídas de emergência, tá? Outro ponto importante que existe na norma com relação à saída de emergência é o fato de que você não pode andar quilômetros e quilômetros, léguas e léguas para achar uma saída de emergência. Tem ali uma distância de caminhamento, né? Então, na mesma norma possui ali os critérios de caminhamento. Por exemplo, ali um ambiente único, né? Um galpão, uma área que não seja setorizada, né? Não há uma restrição com relação ao caminhamento, né? Então, vai funcionar normalmente, a saída de emergência não há nenhum tipo de critério de caminhamento, né? Agora, com relação a ambientes setorizados, né? Aí sim existe ali uma metragem máxima que a pessoa precisa, ou as pessoas precisam chegar até a saída de emergência, que
No caso ali é 25 metros, contando do setor onde ela está até a saída de emergência mais próxima, né, no seu pavimento, ou no pavimento onde ela de onde estiver a saída de emergência, né? Caso seja superior, né, a saída de emergência esteja numa distância superior a 25 metros, né, esse percurso que ela fizer, esse local onde ela for percorrer além desses 25 metros, precisa ser protegido por paredes corta-fogo, portas corta-fogo P30, né, ter dutos de extração de fumaça, e a iluminação de emergência, sinalização de emergência de abandono, sinalizando os locais aonde essas pessoas irão por onde elas terão que sair. Então, até 25 metros, nesse caso de ambientes setorizados, superior a isso, esse percurso deverá estar protegido por paredes corta-fogo, portas corta-fogo e dutos que extraiam a fumaça desses locais quando por ocasião ali da saída da emergência, né? E para os locais de reunião de público, com ou sem concentração de público, o caminhamento máximo será de 25 metros, também sendo contado do ponto mais distante daquele ambiente até a saída de emergência. Sistema de iluminação de emergência, né? O sistema de iluminação de emergência, como o próprio nome já diz, ele entra em funcionamento durante as emergências. Eles são utilizados para auxiliar o abandono do local e o trabalho das equipes de emergência. Então, eles não são utilizados para que a pessoa continue ali trabalhando normalmente. Foi acionado, nesse caso, em caso de emergência, né, elas são utilizadas para iluminar, né, durante a saída das pessoas e o atendimento das equipes de emergência. Podemos definir como sistema de iluminação de emergência o conjunto de componentes e equipamentos que, quando em funcionamento, proporcionam iluminação suficiente e adequada para permitir a saída fácil e segura do público para o exterior no caso da interrupção da alimentação normal, como eu mencionei, né? Elas podem ser conjunto de blocos autônomos, né? Ter ali a sua própria bateria, armazenando ali energia. Pode ter um sistema centralizado com baterias recarregáveis, né? Um conjunto de baterias fornecendo energia para esses vários pontos de iluminação, né? De iluminação de emergência, ou ser alimentado por um sistema centralizado de gerador, motogerador. Aqueles geradores que entram em funcionamento por ocasião aí da falta de energia elétrica da concessionária, da falta de energia elétrica externa, né? Esses tipos, né, de fonte de energia, eles têm um tempo máximo para entrar em funcionamento, que a gente chama de tempo de comutação. Para os conjuntos de bloco autônomo ou sistema centralizado de baterias, o tempo máximo para ela entrar em funcionamento, para ela acender, é de 2 segundos. Então, até 2 segundos, acabou a energia externa, elas têm que acender. No caso onde a fonte de energia dela for por um motogerador, aí é até, no caso, o tempo de comutação, o tempo para entrar em funcionamento, até 12 segundos. Que aí o motor precisa entrar em funcionamento, tá? Um motor a combustão. Então, até 12 segundos, a iluminação de emergência deverá acender, né? Evidentemente que o sistema de iluminação de emergência precisa ter um tempo de funcionamento mínimo, né, que é chamado de autonomia, e para determinados tipos de ocupação, de edificações, esses tempos podem variar. No caso ali de edificações com altura superior a 100 metros e edificações com ocupação hospitalar com internação e restrição de mobilidade, eles precisam ter, no mínimo, ali 2 horas de autonomia de funcionamento. E nos restantes tipos temos também, no caso ali, a reunião de público com concentração de público, no mínimo 2 horas de funcionamento.
E para os demais imóveis, demais ocupações, no mínimo ali 1 hora de funcionamento de autonomia, né? Deve também, pela norma, ser respeitada a altura máxima de instalação, né? Então, pelas normas, essas iluminações de emergência deverão ser instaladas imediatamente acima das aberturas das portas ou janelas ou qualquer elemento vazado que exista onde estará instalado ali a iluminação, ela deverá estar ali imediatamente acima dessas passagens, né? Admite-se, pela norma, a instalação da iluminação de emergência diretamente no teto, desde que elas estejam ali nas escadas, né? Naquele onde as escadas normalmente são utilizadas como saída de emergência, e essas escadas sejam pressurizadas e enclausuradas, ou seja, elas estão ali, por serem pressurizadas e enclausuradas, elas estão livres do efeito principalmente da fumaça, né? Dos gases, que se concentrando na parte superior, elas vão reduzir, diminuir a iluminação. Então, admite-se, nesse caso ali, instalação diretamente no teto, desde que elas estejam nesses ambientes, no caso de escadas, e essas escadas serem pressurizadas e enclausuradas. Então, temos uma ilustração ali que... Bom, sinalização na ilustração, sinalização para abandono de local, né? A iluminação de emergência também respeita ali o mesmo critério da sinalização com relação ao local de instalação, à altura de instalação, né? Então, nesse caso, a sinalização para abandono de local é a sinalização que tem como objetivo orientar as pessoas que estão abandonando o local a rota para elas chegarem até a saída de emergência, né? Então, são utilizados símbolos, setas, letras ou a mesma palavra escrito saída. Então, esse conjunto é chamado de sistema para abandono de local. Então, eles precisam indicar a saída. Se houver qualquer mudança de rota no trajeto até a saída de emergência, essa sinalização deverá indicar a rota a ser seguida. Então, se eu saio do local onde eu estou, tenho aqui uma sala, abro a porta, tem uma seta logo me indicando onde eu devo sair. Quando eu virar e chegar até o final desse corredor, tiver que pegar outra rota, ou descer uma escada, enfim, deverá haver uma outra seta me indicando o próximo trajeto que eu deva tomar. Então, cada vez que houver ali uma mudança de rota, uma mudança de direção, deverá ter uma indicação indicando qual rota eu devo seguir, né? Os tipos de sinalização utilizados são as placas fotoluminescentes e as placas luminosas. No caso das placas fotoluminescentes, elas precisam ali, de acordo com a norma, obedecer os critérios a seguir: conter a mensagem saída, né, podendo ser acompanhada ali de um símbolo ali, temos ali embaixo uma ilustração onde tem ali um bonequinho correndo, uma seta, possuir seta direcional, né, junto à mensagem saída, possuir fundo na cor verde, né, e possuir mensagens e símbolos na cor branca com efeito fotoluminescente. Esse efeito fotoluminescente ele só funciona se essa placa receber luz, aclaramento natural ou artificial durante determinado tempo, qual ela vai acumular energia. Se o local não possui, ela fica permanentemente sem receber aclaramento, luz natural ou artificial, aí deverá ser usado outro tipo de placa, né? No caso a luminosa, porque ela não vai receber energia, não vai armazenar energia, e aí quando a iluminação for interrompida, ela não acumulou energia e ela não vai funcionar, no caso ela não vai indicar ali a saída de acordo com o que se espera dela. No caso da placa luminosa, ela também deverá obedecer
alguns critérios com relação à sua cor. Ela pode ser utilizada de acordo com a norma, conter a mensagem saída na cor vermelha ou verde, podendo também ser acompanhado pela simbologia, ter setas junto à palavra saída. No caso do fundo, ela pode ser branco leitoso, pode ser de acrílico ou material similar. Também é aceito um fundo vermelho ou verde, desde que as letras e as setas sejam brancas, né? No caso das ocupações de reunião de público com concentração de público, essas placas luminosas devem permanecer constantemente iluminadas. Ou seja, em outros tipos de ocupação, ela vai estar ali no local, né, instalada, e quando houver ali o corte de energia elétrica, ela entrará em funcionamento, do mesmo princípio de funcionamento das iluminações de emergência. Porém, quando a ocupação ela é do tipo reunião de público, concentração de público, né, cito novamente aí um clube noturno, essa placa luminosa deverá permanecer constantemente iluminada, né? Então temos aí uma ilustração com dois tipos, né? Uma com fundo verde e as letras e seta branca, e uma com fundo branco leitoso com as inscrições, a palavra saída em vermelho, né? Também deverão ter, igualmente ao sistema de iluminação, tempo de autonomia mínimo para os seguintes tipos de edificação: edificações com altura superior a 100 metros, edificações hospitalares com internação e restrição de mobilidade ou reunião de público com concentração de público, deverá ter uma autonomia mínima de 2 horas. 2 horas de funcionamento. Isso no caso ali, sinalização para abandono de local. E para os demais imóveis, demais ocupações, autonomia mínima de 1 hora, né? Sinalização continuada da rota de fuga horizontal, né? Combinado ali com o sistema de abandono de local, né, com as placas luminosas, fotoluminescentes, também admite-se a seta, né, indicando ali as rotas de fuga, né, obedecendo a altura, né, no caso, quando elas são aplicadas ali, instaladas na parede, obedecer ali a altura do piso acabado de 25 a 50 centímetros, né, do piso, medindo ali do piso acabado. E no caso, se ela for aplicada no piso, aí essa seta deverá estar centralizada no meio ali do trajeto da rota de saída. Então temos ali mais uma vez ali uma ilustração mostrando ali a combinação entre as setas, né, respeitando a altura do piso acabado, e outros tipos de sinalização acima das aberturas dos ambientes, igualmente ao sistema de iluminação de emergência, né? Admite-se a instalação imediatamente acima das aberturas, no caso das portas e janelas. Sistema de alarme e detecção de incêndio também faz parte da proteção contra incêndio, faz parte do sistema de prevenção contra incêndio, a detecção do incêndio, né? O avisamento do incêndio através, seja sonoro ou luminoso. Então, esse sistema de detecção e aviso, ele é chamado de sistema de alarme e detecção de incêndio. É um conjunto todo interligado, onde o detector, o elemento que distribuído nos setores, no ambiente, ele faz a detecção do incêndio, no caso dos efeitos do incêndio, calor, a temperatura, os gases, eles são interligados com os acionadores, que são aquelas caixinhas que ficam em pontos estratégicos, onde a pessoa vai lá, quebra o vidro e aciona em caso de incêndio, né? E esse sistema ele é interligado com uma central, que essa central vai receber as informações do acionamento desses detectores, e através dessa central ele vai localizar qual setor dentro da planta que está ocorrendo ali aquele
aquele ativamento, no caso ali, o incêndio. Então, ele é composto ali pela central de alarme, os detectores de incêndio, os acionadores manuais e os avisadores sonoros ou visuais, né? Os detectores, os sensores, eles possuem características diferentes de acordo com para o seu funcionamento, porque eles precisam detectar fenômenos diferentes da combustão. Então, por exemplo, temos um detector que eles são termostáticos, né? Ou seja, os detectores de temperatura que eles pode ser um termostático ou termovelocímetro, na qual ele mede ali um valor de temperatura, né, excedente dentro de um período de tempo, ou um aumento de temperatura dentro de um valor de temperatura pré-fixado. Então, quando esse valor excede um valor pré-fixado durante um certo tempo, ou uma velocidade, um aumento rápido de temperatura, esse detector vai detectar essa alteração e vai acionar, mandando informação para a central, né? Porém, há ambientes onde a temperatura normal naquele ambiente, por exemplo, uma usina, uma cozinha, normalmente a temperatura ela é alta. Então, eu não posso utilizar um detector de temperatura em um ambiente onde a temperatura normalmente ela é alta. Então, eu tenho que utilizar outro tipo de detector que detecte outro tipo de fenômeno da combustão. Nesses casos, aos detectores de gases da combustão, a fumaça. E aí, esses detectores, eles detectam os produtos da combustão, que é o iônico, no caso ali, produtos que existam na combustão, monóxido principalmente, né? Produtos que são oriundos da combustão, e aí eles detectam e acionam lá a central de alarme. E o óptico, que de acordo ali com o efeito luminoso ali que a fumaça produz, né? Aliás, ou a fumaça ela obstrui, né? Esse sensor ele detecta e também manda a informação para a central de alarme. Então temos aí alguns tipos, né, de detectores. Temos aí o acionador manual, né? O acionador manual é aqueles que estão em locais estratégicos, ou seja, cada pavimento da edificação, no caso ali de mais de um pavimento, precisa ter no mínimo um acionador. Ele precisa também estar numa determinada altura, de acordo com a norma, ele tem que estar ali entre 90 centímetros a 1,35 m, contando do piso acabado, né? Ter a inscrição ali em caso de incêndio, quebra o vidro, naquela cor padrão, que é a cor do incêndio, de acordo com a NR 27, né? Perdão, NR 25. Então tem a cor padrão do incêndio naquele dispositivo ali, né? Ele precisa estar instalado nas áreas comuns, né? As áreas onde as pessoas costumam estar transitando, né? E não podem estar além de 30 metros do local do setor onde a pessoa está trabalhando. Então, saiu até 30 metros, a pessoa precisa encontrar um acionador desse para fazer o acionamento, né? Temos aí os chamados avisadores sonoros e visuais, né? Os sonoros, que são uma espécie ali que é um alarme sonoro, e o visual, que são lâmpadas, né, que acendem, permanecem acesas ou ficam piscando quando acionado o alarme. Então, são chamados avisadores sonoros. Existe uma altura para que esses avisadores sonoros e visuais, de acordo com a norma, eles devem ser instalados, né? Então, ele tem ali uma altura mínima de 2,20 metros. Porém, quando for o conjunto que estejam juntos ali, o avisador sonoro, o visual e o acionador, aí deverá ser respeitado a altura do acionador manual, que é de 90 centímetros a 1,35 m do piso acabado, né? E a central de alarme
temos vários modelos, temos ali 3 tipos de modelos da central de alarme, né? O endereçável, a analógica e a algorítmica. A endereçável, ela identifica rapidamente o local dentro ali da planta, né? Da edificação, diz ali o setor exato que está acontecendo o evento, né? Possível incêndio. A analógica, né? Onde os detectores de incêndio enviam níveis de fumaça ou calor de acordo ali com um nível que seja ajustado, né? Para tal setor. E a analógica, que mede ali, compara a progressão dos níveis de fumaça, calor e chamas de acordo com padrões armazenados também na memória, com números ali armazenados na memória. Enfim, independente do tipo endereçável, analógico ou algoritmo, é uma central que recebe as informações dos detectores e ali, através dessa central, a monitoria, né, o monitoramento, ele faz ali o direcionamento das ações, identificando o setor exato onde o evento foi acionado, né? Esses sistemas precisam também ter uma autonomia de funcionamento de acordo com a sua fonte de alimentação, né? Eles precisam ter uma autonomia de 1 hora mínimo, no mínimo 1 hora em funcionamento, né? No caso ali de operação contínua do alarme geral, né? Funcionando o tempo todo. Precisam ter uma autonomia, essa alimentação precisa ter uma autonomia de 24 horas no caso ali de imóveis que tenham vigilância permanente, né? No modo supervisão, fazendo a supervisão dos imóveis que tenham vigilância permanente, né? Ou 72 horas nos imóveis que não têm aquela vigilância permanente. Então, no caso ali, 24 horas, eles fazem ali a supervisão, monitorando o tempo todo, onde tem ali um sistema de vigilância permanente, mesmo sendo à distância, né, de forma remota. E no caso de não tendo ali uma vigilância remota, ele precisa ter uma autonomia de 72 horas, né, funcionando, para que mesmo sem vigilância permanente seja detectado ali o incêndio. Muito bem, então com o SAD, né, o Sistema de Detecção de Incêndio, terminamos a nossa aula de proteção contra incêndio. Existem também vários outros critérios que fazem parte de um sistema preventivo, né, da prevenção contra incêndio. São diversas normas, diversos critérios, que uns são afetos mais à parte de engenharia, né, e outros afetos ao bombeiro civil, ao bombeiro militar. E é importante que o aluno ele busque também mais informações, e dessa forma encerramos aí a aula de hoje. Até a próxima aula e bons estudos.